Companheiros da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, que a paz do Senhor Jesus seja conosco e que possamos realizar aqui as nossas reflexões em conjunto a respeito do tema que nos foi proposto, ser espírita em tempos de pandemia perante o desencarne. Estamos comemorando mais um aniversário da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes neste mês de outubro e durante todo este trabalho falaremos de temas ligados à pandemia. A nossa parte no dia de hoje trata do desencarne e utilizamos como base para as nossas reflexões o Livro dos Espíritos, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Começando pelo que é ser espírita na pandemia. O nosso irmão Alexandre Pereira, no primeiro estudo que foi feito, ele já tratou desse assunto, utilizando o texto de Kardec, do capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, que define os bons espíritas. Então, ser espírita na pandemia é procurar ser o bom espírita de acordo com as orientações de Kardec. Na realidade, ser bom espírita é ser cristão, é seguir os ensinamentos do Cristo. Mas nesse item, os bons espíritas, nós temos exatamente a melhor expressão do que significa a nossa condição de espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. O espírita não é perfeito. O espírita é alguém que se esforça para caminhar no caminho da perfeição. Neste tempo de pandemia, estamos sendo convocados a uma avaliação do nosso conhecimento doutrinário e da nossa fé, porque agora é a hora da prática efetiva de todo esse conhecimento que armazenamos ao longo do tempo. Entender, principalmente, o que representa o programa divino que permite que a pandemia tenha se instalado no planeta. Porque há um planejamento da espiritualidade em relação a isso, seguindo as leis de Deus. E exatamente porque esse planejamento segue a lei de Deus, a lei divina, devemos refletir em primeiro lugar sobre a lei de destruição, que está lá em O Livro dos Espíritos. É uma das leis divinas que regem os mundos. A destruição, segundo os Espíritos, ela não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos e do planeta onde eles estão encarnados. A pandemia é um tipo de flagelo dos muitos que assolam a humanidade. Kardec, numa nota a uma das perguntas do Livro dos Espíritos, nota a pergunta 741. Ele coloca na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, a peste, a fome, as inundações, as intempéries em geral, e tudo isto nós estamos vendo acontecer no planeta e não é de hoje. Concomitante, nós temos o papel da ciência, que busca os meios de impedir ou até mesmo atenuar esses flagelos. A ciência tem caminhado muito, prevendo quando vão acontecer terremotos, maremotos, para minimizar os efeitos desses fenômenos naturais. Então, fica muito claro para nós espíritas, através da lei de destruição, que esses fenômenos são naturais, a condição planetária de mundo de expiação e provas que ainda estamos vivendo, e que essa lei, ela se atenua à medida que o planeta progride.
à medida que o homem evolui, diminuindo a predominância da matéria pela prevalência dos valores do espírito, os flagelos destruidores deixarão de existir e a renovação se fará por métodos menos traumáticos. Isso é o futuro. É o que nós veremos no mundo de regeneração, quando aqui estivermos encarnados, e na nossa continuidade evolutiva continuaremos vendo nos mundos que habitarmos de acordo com a sua escala de progresso. Na condição atual de mundo de expiação e provas, e em processo de transição, que é sempre mais traumático, a Terra ainda precisa desses meios de renovação adequados à vibração planetária, que ainda é uma vibração muito pesada, para então poder efetuar o progresso, tanto geológico, físico, planetário, quanto o progresso moral. Na verdade, o que nós temos são processos depurativos que visam sensibilizar o homem para que ele desenvolva sentimentos e moralidade. Então, o Livro dos Espíritos e a Gênese nos mostram claramente o que a pandemia que estamos vivendo agora representa no processo de transição planetária. É um processo de aceleração necessário, porque num curto espaço de tempo se dá o estabelecimento de uma nova ordem mundial. Os espíritos alertam que o que poderia levar séculos para ser conseguido pode reformular-se em alguns anos. E é o que nós estamos vendo acontecer. Num curto espaço de tempo, nós estamos com quase um ano de pandemia instalada no planeta, nós vemos uma modificação generalizada nas criaturas, seja para que lado for, mas mexeu intrinsecamente com todas as criaturas, seja despertando os seus valores mais altos, seja despertando aquilo que ainda traziam de rebeldia e negativismo dentro de si. Mas, de qualquer maneira, é um colocar para fora de sentimentos, de emoções, de vivências que nós estamos vivendo. A humanidade sacudida, porque não foi uma coisa inesperada que só se imaginava em termos de ficção científica e que passou a acontecer na nossa vida, no nosso momento presente, nos levando a atitudes e comportamentos que não sonhávamos ter, que achávamos que era coisa dos livros e dos filmes mesmo. Então temos agora esse abalo global das estruturas físicas, psíquicas, sociais, econômicas em todo o planeta. Se a humanidade tivesse dado ouvidos aos sinais de reformulação, a todas as orientações que chegaram ao homem através das diferentes religiões, diferentes correntes religiosas, da filosofia, das ciências humanas em geral, nós não teríamos um processo tão doloroso. Ele poderia se desenrolar de uma outra forma, mais suave, mas a humanidade não deu ouvidos. Progrediu, ou melhor, prosseguiu na sua escalada de orgulho, de vaidade, de violência, sede de poder, opressão e por aí afora. O egoísmo e o orgulho, acima de tudo, detonando tudo isso juntamente com a ânsia de poder e uma ciência que, infelizmente, uma grande parte da ciência, não toda ela, se considera acima de qualquer outra possibilidade, principalmente se coloca acima de Deus. O que temos visto? A exacerbação de todos os vícios. E todo esse conjunto conduziu a humanidade para esta crise,
que, como toda a crise, prenuncia o reequilíbrio. Em toda a história da humanidade tem sido assim. Um momento de crise, um momento exacerbado de coisas incontroláveis, é a grande crise. A seguir a ela vem uma estabilidade, vem um reequilíbrio, porque o ser humano foi convocado a refletir e a mudar comportamentos que tinha antes da crise. Há muita rebeldia, podemos considerar assim, há muita rebeldia em curso, mas também há muita conscientização. Há muita gente reavaliando o que seja a vida pessoal, a vida no trabalho, a vida em família, a vida de relação como um todo. E essa reavaliação mostra à criatura que ela necessita reavaliar também os seus valores, repensar toda a sua existência. Mais do que nunca, o ser humano se pergunta: quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui num momento como este? Por que eu estou aqui agora? Por que eu fui colocado nesta situação? Seja qual for o credo religioso, é um momento de reflexão para todos aqueles que já tenham um despertar da consciência. Porque sabemos que muitos ainda estão naquela consciência de sono, abafados pelos valores materialistas, abafados pelas coisas do mundo, querendo viver tudo ao mesmo tempo. Sim, há muitos irmãos nossos nessa condição. Mas em termos de humanidade, há um grande momento do repensar todos os aspectos da nossa vida, porque a pandemia veio mexer com todos os aspectos da nossa vida, não apenas com um ou outro. E ainda vivemos o momento da incerteza. Como será o amanhã? Não temos uma vacina ainda, não temos medicamentos comprovadamente eficazes, então as criaturas se perguntam como será o nosso amanhã. E temos, em consequência da pandemia, os desencarnes coletivos, que também são um fator emocional muito forte para mexer com o interior da criatura e com os seus questionamentos a respeito da vida. Na verdade, desencarnes coletivos acontecem em diferentes situações. Nas guerras, que nós já vivenciamos no planeta há muito tempo, nas catástrofes naturais, terremotos, maremotos, incêndios, desmoronamentos, as epidemias, porque as epidemias existem em vários pontos do planeta. Agora é que nós entramos num processo de pandemia, mas África principalmente e Ásia vem sofrendo nos últimos anos o acentuar de muitas epidemias localizadas. Então os desencarnes têm acontecido em todas essas situações e continuarão acontecendo, os desencarnes coletivos. Comovem, há uma comoção realmente, mas essa comoção, como o fato, o desencarne coletivo, ele é localizado, essa comoção passa rapidamente. Porque os meios de comunicação, através dos seus noticiários, logo substituem a tragédia por um outro fato mais novo, ou uma tragédia mais nova. Então, daqui a pouco não se fala mais na epidemia que está na África, porque surgiu uma guerra no Oriente Médio. E assim, o noticiário, os meios de comunicação vivem da notícia nova, da comoção nova. Agora, porém, os desencarnes coletivos, eles causam uma comoção maior porque eles estão se dando ao mesmo tempo em todos os cantos do planeta. Há uma quantidade imensa de lares e comunidades atingidos de uma só vez pelo desencarne, às vezes extremamente rápido, causado pelo vírus que ora está em curso. Jovens, idosos, não se escolhe mais idade. Dizia-se no início que a população vulnerável era a população idosa. Mas, na verdade,
Todos estão vulneráveis, um pouco menos as crianças, mas também temos desencarnes entre crianças gerados pelo vírus, pelo coronavírus. Então, o que temos é, mais uma vez, um fenômeno natural do processo evolutivo do planeta, só que em grande escala, e por isso ele toca mais o ser humano, porque as criaturas, em grande número, abaladas pelo luto, pela perda de seus entes queridos, não sabem como reagir a essa situação. Mas esse, dizemos novamente, é um processo natural da evolução planetária. Há uma necessidade da renovação dos habitantes do planeta por força de outra lei divina, a lei do progresso. Como sabemos que a Terra está em processo de transição de mundo de expiação e provas para mundo regenerador, há uma necessária renovação de habitantes do planeta, porque aqueles que não tiverem mais condição de sintonizar com a vibração planetária do mundo regenerador, aqui não mais poderão retornar. Aqueles que estiverem em melhores condições, necessitando apenas de uma renovação interior, aqui retornarão, mas precisarão passar pelo processo desencarnatório. Então, observamos que há duas finalidades nesse processo de renovação dos habitantes do planeta neste momento. O primeiro processo é o expurgo, que está bem colocado em A Gênese. É o expurgo daqueles que não têm mais condição de acompanhar a nova vibração do planeta, a vibração de mundo regenerador, que está se aproximando. E há a necessidade daqueles que ainda poderão continuar aqui no planeta, mas que necessitam de um tempo de reajuste e de aprendizado no plano espiritual para se ajustarem à transição, que vai ser longa, ainda vai demorar, não é de uma hora para outra, e ao mundo regenerador que virá. A Gênese coloca muito bem esse processo, mostrando que muitos dos habitantes atualmente no planeta não são necessariamente maus e viciosos. Estão apenas contaminados por um outro vírus, o vírus da situação planetária de desregramento, de desenvolvimento dos vícios, de colocação em plano de destaque das situações mais degradantes possíveis, coisas que nós estamos vendo aí acontecer constantemente. Então, muitos são influenciados por essa situação atual do planeta e precisam ser afastados agora para que, no plano espiritual, possam ser orientados e possam recomeçar refletindo sobre a separação entre o bem e o mal, aquilo que os faz crescer espiritualmente, aquilo que os degrada. Então, repetindo, não são necessariamente espíritos maus, espíritos viciosos. Eles apenas precisam dessa estadia no plano espiritual para se descontaminar da influência perturbadora que sofriam aqui no plano encarnado, para então retornar na condição vibratória do planeta. Então são esses dois processos. Recomendamos aos irmãos que leiam na Gênese o item da geração nova, capítulo final da Gênese, que trata exatamente de como se dá a renovação dos espíritos no planeta em momentos como este que nós estamos vivendo. Momentos que já haviam sido preditos por Jesus, que no sermão profético, que está em Mateus capítulo 24, Jesus falou desse tempo que viria por conta do endurecimento da humanidade. Primeiro viriam os sinais, diz ele.
depois o tempo predito. Esses sinais vêm vindo de há muito nessas crises localizadas, nesses flagelos localizados. Agora também com a pandemia, não deixa de ser um grande sinal, porque nós não sabemos ainda o que virá. Jesus dizia que nem ele sabia o tempo. Está lá no sermão profético. O tempo virá e nem o Filho sabe quando será esse tempo. Então Jesus está no comando dessa movimentação planetária para o processo regenerador. E diante desses desencarnes coletivos, diante desses lares afetados, diante de toda essa dor que estamos acompanhando, cabe a nós espíritas exercitarmos o conhecimento adquirido e relembrarmos, porque sabemos, o que representa o desencarne. O desencarne é um processo natural na trajetória do espírito. É parte de nossa trajetória evolutiva, entrar e sair da matéria. Aprendendo aqui e aprendendo no plano espiritual. O que aprendemos lá, trazemos para colocar em prática aqui. Renascemos para corrigir os erros de encarnações anteriores. Renasceremos também, futuramente, em outras etapas, para corrigir os equívocos desta. Mas também nascemos e renascemos para recolher o bem que plantarmos, para recolhermos as consequências de nossas boas atitudes e de nosso trabalho no bem, de nosso trabalho pela nossa própria evolução e pela evolução dos companheiros que fazem parte da nossa jornada. Então, esse ir e voltar é uma forma de adquirir conhecimento, na verdade. Algo natural, perfeitamente natural. O que não nos torna insensíveis à perda de vidas humanas. Isso nos comove, isso nos toca, isso nos faz pensar e repensar a nossa vida, nosso comportamento, a nossa conduta. Ser espírita, neste momento de partidas coletivas, é aprender a lidar com o desencarne dos que nos são próximos e a lidar com os desencarnes daqueles que sequer conhecemos. Lidar com o desencarne daqueles que nos são próximos, que nos são queridos, é estabelecer em nós a serenidade que vai confortar e auxiliar quem partiu e os demais componentes do grupo familiar, do grupo afetivo, pelas nossas vibrações de conforto, pelas nossas preces, pelas nossas vibrações sem desespero e sem desesperança. É a compreensão da necessidade da partida para aquele que se foi e a compreensão da nossa necessidade de encarar essas partidas com saudade, com tristeza, com sofrimento natural ainda para nós. Porque é um tempo de separação. Temos que encarar dessa maneira. Nosso ente querido que está partindo, que partiu, ele apenas está se separando de nós por um tempo. Porque mantemos em nós a esperança do reencontro, que se dará no tempo necessário, no tempo preciso. Nós voltaremos a nos encontrar. A saudade dói? Dói. A saudade não passa? Não, a saudade não passa. Mas o que fazer com essa saudade? Trabalhar essa saudade, trabalhar esse sentimento para que ele não nos prejudique e não prejudique a quem partiu. Porque a nossa saudade, quando ela é feita de aflição e desespero, ela faz sofrer o ente querido. E nós não queremos que ele sofra.
Nós queremos que ele siga em paz e que ele seja feliz e que ele caminhe, que ele evolua na nova jornada que ele está reiniciando no plano espiritual. Então, trabalhar a nossa saudade para que ela seja um sentimento que, na verdade, nos conforte, nos fortaleça até que chegue o momento do nosso reencontro, que será um momento de alegria. Alguém viaja, sentimos falta, mas quando retorna ou quando nós vamos ao encontro, a alegria é imensa, é incomensurável. Então, a prece é o meio que nós temos de contato com esses nossos entes queridos que tenham partido neste momento, com ou sem pandemia, na verdade. Agora, em relação aos desencarnes coletivos, daqueles que não conhecemos, que são nossos irmãos em humanidade, porque somos todos filhos de Deus, ainda é a prece o elemento que se faz necessário para que trabalhemos na seara de Jesus. Porque trabalhar com Jesus é também trabalhar pelos nossos irmãos em humanidade. Então, a prece por todos esses nossos irmãos que estão desencarnando o mundo afora é um trabalho de caridade e que nos é solicitado pelo alto. Precisamos orar diariamente, por todos aqueles que partiram e estão partindo, para auxiliar os socorristas que estão trabalhando em nome de Jesus e do Pai, para recolher e tratar na espiritualidade esses irmãos. Porque, como nós já vimos, esses desencarnes são às vezes muito rápidos e por isso são traumáticos. É um trauma perispiritual que vai ainda acompanhar o espírito durante algum tempo do outro lado da vida. Então, eles precisam dessas vibrações nossas daqui para auxiliar o trabalho da espiritualidade, para que eles venham a recobrar a lucidez no menor espaço de tempo possível. Porque ao recobrarem a lucidez, eles estarão então preparados para aquela tarefa que está lá na Gênesis, de reeducação do espírito, de preparação para o retorno, para aproveitar todas as boas qualidades, descontaminar da influência perturbadora do mundo que sofreram e possam então desenvolver os valores cristãos e se engajar nas tarefas do bem, no trabalho de Jesus, pela implantação desse mundo regenerador, para que possam retornar nesse trabalho e nessa vivência. Que nós também pedimos ao Senhor ter essa oportunidade de, quando chegar a nossa vez de partida, nós podermos, lá no plano espiritual, reformular alguns conceitos equivocados que ainda possamos trazer dentro de nós e nos prepararmos para esse grande trabalho, para essa grande tarefa, que ainda vai levar um bom tempo de modificação planetária. Para encerrar as nossas reflexões acerca desse nosso tema, os desencarnes durante a pandemia, o nosso comportamento espírita, o nosso comportamento cristão diante da pandemia, nós separamos aqui uma mensagem das instruções dos Espíritos no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. É o item número 5, que é uma mensagem do Espírito de Verdade, dada em Paris no ano de 1862. Essa mensagem tem como título Os Trabalhadores do Senhor. E diz o Espírito de Verdade: chegaste ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse
e sem outro objetivo que a caridade. Felizes serão os que tiverem trabalhado. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá, abre aspas, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizeste calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento gritarão, graça, graça, mas o Senhor lhes dirá, por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhe recusaste estender a mão, que esmagaste o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procuraste recompensa nos prazeres da terra, satisfação do vosso orgulho? Fecha aspas. Desculpem, não fechou aspas ainda é a continuação. Já recebeste a vossa recompensa tal como a desejastes, não peçais nada a mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Fecha aspas. Vejam, meus irmãos, a mensagem ainda não terminou. Como o Espírito de Verdade coloca aqui o nosso papel no mundo neste momento especificamente. Trabalhar no bem, não criar discórdia, não criar animosidade, trabalhar pela vibração positiva, pelo envolvimento positivo de todos, porque o conhecimento nós já temos. Então não adianta solicitar a graça dos céus se tendo o conhecimento não o colocamos em prática. Mas termina o Espírito de Verdade dizendo: Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e marcou cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras, aspas, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Vejam, companheiros, que importante reflexão fica para nós neste momento. É o momento da separação, da marcação daqueles que têm a aparência